Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Aqui é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje eu quero tratar sobre as indulgências. Já gravamos mais outros 2 vídeos falando sobre a consequência do pecado, a dupla consequência do pecado. Gravamos um vídeo sobre o purgatório, essa realidade de fé. E hoje eu quero falar sobre as indulgências. Mas antes de seguir, que você se inscreva no canal, que você já deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer a doutrina de sempre, a doutrina católica. Meu irmão, minha irmã, as indulgências. Como eu dizia em vídeos anteriores, o pecado ele gera em nossa alma uma culpa e a pena. A culpa é perdoada na confissão. Deus perdoa a culpa, mas a pena continua. E essa pena temporal, ela pode ser perdoada, quitada nesta vida com as boas obras, com as orações, com a penitência, com a resignação, com a cruz que Deus nos apresenta, com que Deus nos envia, ou na outra vida, no purgatório. Mas a igreja, mãe e mestra, a igreja que tem as chaves do reino dos céus, que o próprio Cristo deu a ela, a igreja, ela nos concede a graça da indulgência. E a indulgência é uma graça especial que redime a pena temporal que nós temos nesta vida ou na outra, no purgatório. A indulgência, meu irmão, então ela pode apagar todas as penas que nós temos temporais. Porque uma pena, uma vez eterna, só o sacramento da confissão pode perdoá-la e a pena que era eterna é permutada numa pena temporal. A indulgência entra para pagar a pena temporal nesta vida ou na outra. A indulgência, existem 2 tipos de indulgências. As indulgências plenárias e as indulgências parciais. As indulgências plenárias é aquela indulgência que apaga toda a pena que nós, vivos, temos. E que pode servir grandemente para apagar as penas das almas no purgatório. É uma graça maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Imagine você que já viveu bastante tempo, quantos são as penas que você deve pelos seus pecados cometidos. Tem uma santa na Igreja Católica que ela teve essa experiência de viver o purgatório e ela disse que, dentro da sua experiência, que um pecado mortal perdoado geraria uma pena de aproximadamente 7 anos no purgatório. Olha só, um pecado mortal que você cometeu e que já foi perdoado e que gerou uma pena temporal, ele no purgatório levaria aproximadamente 7 anos para ser purgado. Agora imagine uma pessoa que viveu uma vida totalmente pecaminosa durante muitos e muitos anos, que começa aos 7 anos, na idade da razão, se estende pela adolescência, entra na vida da juventude, a vida madura, na velhice. Imagine a pena que você deve diante de Deus, meu irmão, minha irmã. É muito alta, muito alta. Mas a indulgência, uma indulgência plenária, poderia apagar todas as penas que você acumulou nessa vida. De tal forma que uma pessoa que recebe uma indulgência plenária e morre, ela vai direto para o céu. Direto. Não passa mais pelo purgatório, porque não tem mais penas temporais a serem pagas. A indulgência já fez isso. A indulgência plenária fez isso. Professor Leonardo, como é que eu adquiro uma indulgência plenária? Bom, uma indulgência plenária, para você adquiri-la, para você ganhar uma indulgência plenária, você deve, primeiro, estar profundamente arrependido de todos os seus pecados. Todos, mesmo os pecados veniais, pecados mortais e veniais. Arrependimento sincero. Não querer mais isso. Querer realmente uma conversão profunda de vida. Tendo isso, buscar a confissão sacramental. Procurar um padre para se confessar. Depois que você confessou, comungar o corpo de Jesus. Receber a Eucaristia, receber a comunhão. Então, confissão, comunhão e a terceira, realização de uma obra carregada da graça indulgenciária. Uma obra indulgenciária. Que para ser plenária, a igreja ela lançou um manual, estou aqui com a cópia, o Manual das Indulgências,
editado no ano de 1968 pelo glorioso Papa Paulo VI, onde ele traz 70 orações indulgenciárias. Dentre as orações indulgenciárias, você tem orações que, ao serem feitas, obras ao serem feitas, dão ao fiel uma indulgência plenária, que apagaria todas as penas, ou uma indulgência parcial, que apagaria parte da pena, dependendo da piedade com que o fiel realiza aquela obra. Só para você ter uma ideia, se você confessar, comungar, se você passar meia hora diante do Santíssimo Sacramento em adoração e depois rezar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria na intenção do Santo Padre, o Papa, e você realmente no coração tiver o desejo da indulgência, você recebe uma indulgência plenária. E aí todas as suas penas de toda a sua vida até aquele momento são pagas. Olha só, isso para dar um exemplo. Se você confessar, comungar, rezar um terço em família, na sua casa, com a sua família, na intenção de receber uma indulgência plenária e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Romano Pontífice, o Papa, você recebe uma indulgência plenária. Se você, fiel católico, confessar, comungar e assistir uma missa, a primeira missa de um padre, de um neo-sacerdote, e rezar nas intenções do Papa um Pai Nosso e uma Ave Maria, você recebe indulgência plenária. Então, existem várias situações que você recebe indulgência plenária, que vale a pena conhecer. Esse texto tem na internet, Manual das Indulgências, procure, busque saber, não queira trazer essa pena no seu coração. Você pode aplicar uma indulgência ou para você, diretamente, ou oferecer a Deus pelas almas do purgatório, o que seria algo muito magnânimo, porque você estaria renunciando a algo que por direito seria seu, que você conquistou, para outra pessoa. E uma outra pessoa que não pode fazer mais nada por si. Então, a indulgência plenária é uma graça monstruosa dentro da Igreja Católica, meu irmão, que infelizmente os católicos estão se esquecendo. E quando morrem, pagam severamente isso. Lembra-te, diante de Deus, até as palavras que nós falamos têm um peso diante da justiça. Os pensamentos, as palavras, as ações, todas elas nós teremos que responder diante de Deus. Você que às vezes xinga dentro de casa, fala palavrão, fala mal dos outros, ou seja, vai acumulando pecados, além da culpa do pecado, você ainda acumula uma pena temporal a ser paga, e que severamente vai ser paga, ou nesta vida ou na outra. E isso aqui, meu irmão, não é espiritismo, não é doutrina de karma, nada disso. Não, isso é a fé católica. A fé dos santos, a fé de sempre. As indulgências, elas redimem a pena temporal. Totalmente, se for uma indulgência plenária, ou parcialmente, se for uma indulgência parcial. Professor Leonardo, me dê alguns exemplos de indulgências parciais. Sim, se você fizer o sinal da cruz com piedade, querendo receber indulgência, você recebe uma indulgência parcial. Se você rezar o Magnificat, você recebe uma indulgência parcial. Existem várias orações que, se você rezar, você já está recebendo uma indulgência parcial que já ajuda a pagar parte, não toda, mas parte da sua pena. Meu irmão, minha irmã, tenhamos temor de Deus. A morte vai chegar para todo mundo, para todos nós. Para uns mais cedo, para outros mais tarde, mas vai chegar para todos nós. Todos nós teremos que responder por todos os atos diante de Deus. E Deus vai cobrar até o último centavo as penas que nós temos. As indulgências são graças que Cristo deu à igreja, que a igreja se serve do tesouro de Cristo e dos santos para nos ajudar a pagar essa dívida. Busquemos conhecer. Utilizemos as indulgências com piedade, responsabilidade, mas com muita fé. E quitemos as dívidas temporais que nós temos para com Deus. Salve Maria Imaculada.